Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o João Bueno e esse é mais um vídeo do canal Manual da Vida. No vídeo de hoje você vai entender todos os códigos da bolsa e as principais diferenças entre eles. Porque sim, a diferença entre eles pode impactar e bastante no rumo dos seus investimentos. Então é super importante você começar aprendendo o básico. Eu vejo muita gente tentando descobrir qual que é a próxima Magazine Luiza, procurando um investimento que vai gerar 1 milhão de retorno, quando na verdade a pessoa não sabe nem a diferença entre 3 e 4 na bolsa. Então se você quer entender determinado assunto, começa pelo básico, óbvio. Então deixa pro pai aqui que eu vou pegar na sua mãozinha e te mostrar, ó, é por aqui que você começa aprendendo, fiote. E no vídeo de hoje, qual que é a diferença entre ON e PN? Como que eu faço para entender os códigos da bolsa? Então se inscreve no canal e deixa seu like aqui, pessoal, porque eu sei que é muito importante pro seu desenvolvimento pessoal esse tipo de conteúdo. Meu pimpolho, você tem que entender que basicamente os códigos da bolsa, também chamados de tickers, vão estar compostos de 5 a 7 caracteres, 5 a 7 números e letras. Top! Mas e aí? As primeiras 4 letras, pessoal, são sempre letras e são sempre maiúsculas. E as 4 primeiras letras servem justamente para você identificar qual empresa você vai comprar. E pode ser uma empresa, um ETF, um fundo imobiliário. Então essas 4 primeiras letras são fundamentais para você saber de qual papel a gente está falando. E essas 4 letras, pessoal, são 4 letras aleatórias. A empresa que decide qual letra ela vai colocar lá, qual letra que ela acha que vai ficar mais da hora. Por exemplo, PETR4 é o código da Petrobras. Percebeu? A empresa sempre coloca as 4 letras de uma forma que a gente consegue associar a empresa. Petrobras. Mas, tecnicamente, ela poderia escolher qualquer outras 4 letras. Por exemplo, XXXX, João, qualquer outra letra. Tá passando na tela agora os códigos e qual empresa corresponde para você começar a associar. Topzera, João. Já entendi as 4 primeiras letras. Mas como é que eu faço para entender o resto? Mano, depois das 4 primeiras letras aí que começa a azedar o bagulho. Mas presta atenção direitinho que vai ficar de boa de você entender. Depois dessas 4 primeiras letras vem um número que pode ser de 1 até 11. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então poderia ser João 1, João 2, João 3, João 4 até João 11. E todos esses que eu falei seriam papéis diferentes da mesma empresa, porque as 4 primeiras letras são iguais, que é da empresa João aqui na nossa associação. E pra que tanto número, João? Para que você possa diferenciar tipos diferentes de ações. Porque sim, uma mesma empresa pode ter tipos diferentes de ações. Então, apesar de ser a mesma empresa, o número que vem depois das 4 primeiras letras diferenciam o tipo da ação e o tipo do papel. Mas independente disso tudo, comprando qualquer uma das ações da empresa João, você vai ser sócio da empresa João, independente do tipo que for. Para começar, então, vamos entendendo os códigos 3 e 4, que são os famosão e são os mais importantes. O código 3 quer dizer que é uma ação ordinária, também conhecida como ON. E o código 4 significa que é uma ação preferencial, também conhecida como PN. Ações ordinárias, pessoal, te dão direito a voto na empresa. Ordinário quer dizer comum, habitual. Então, ações ordinárias seriam as principais ações da empresa, as ações comuns. Essas ações te dão direito, de fato, a opinar sobre o rumo da empresa. Então, vamos supor que a empresa está decidindo se vai ou não abrir uma loja em Goiânia e coloca isso para votação. Quando ela coloca para votação, quem decide isso é o conselho dos acionistas. E os acionistas que possuem qual tipo de ação? Essa daí, a ordinária, o código 3, a ação ON. Então, se você tem apenas uma ação com o final 3, uma ação ordinária, você já tem direito a votar. É claro que o seu voto vai ser online e vai ser um único voto para milhões de ações, então ele vai valer bem pouquinho. Mas os votos de todos os acionistas minoritários são somados, né, o percentual, e podem sim fazer diferença no rumo da empresa. E o código 4, né, as ações preferenciais não te dão direito a voto, mas em contrapartida te dão preferência a dividendos. Ou seja, quem tem ações com final 4 pode ser que receba mais dividendos do que quem tem ações com final 3. Isso significa que as ações 3 não recebem dividendos? Não, pessoal, as ações com final 3, né, as ações ordinárias, também te dão direito a dividendos, mas às vezes tem um percentual menor do que as ações com final 4. Top, João, mas qual que é a melhor para mim que eu sou investidor? Isso vai depender, pessoal, do seu plano de investimento. O seu plano é ter uma carteira para dividendo, então olha com carinho também para as ações preferenciais. Mas fique atento também no tag along. Às vezes as ações preferenciais têm menos tag along do que as ordinárias. E nesse caso, se você está pensando para o longo prazo, é muito importante você dar preferência para o tag along. Tag along é o direito de você vender as suas ações pelo mesmo preço do controlador, caso o controlador decida ceder o controle da empresa. Se você quer saber mais a fundo o que é tag along, clica no vídeo que está passando aqui em cima, onde eu explico certinho o que é tag along e como que você faz para analisar. É muito importante o tag along, pessoal. Empresas que têm menos tag along ou não têm tag along, geralmente tem um nível de governança bem
bem baixo. E você, investidor, tem que ficar de olho principalmente nisso para o longo prazo. E quais são os tipos de ações que eu, João, prefiro? Bom, pessoal, eu prefiro as ações ordinárias, final 3. Porque geralmente a diferença do dividendo, pessoal, paga entre a ordinária e a preferencial é bem baixinha ou às vezes nem existe. E quando você está pensando no longo prazo, em de fato ser sócio da empresa, em adquirir boa parte da empresa para daqui 30, 40 anos, é fundamental que você tenha controle sobre a empresa. Se é que você pensa grande como eu, né? Mas de igual forma, você sempre tem que olhar para o preço e para os indicadores de cada uma dessas ações. Se tiver uma grande diferença, né, entre o preço das ações 3 e 4, você tem que analisar o porquê que tem essa diferença e entender por que está tão descontado assim. Se realmente tem um bom desconto, vale a pena você comprar qualquer uma delas. Se não tem nenhuma diferença entre elas, pondera baseado no preço. Afinal, é a mesma empresa. Demorou? Além dos números 3 e 4, a gente tem um montão de outros números. O número 1 e 2 se referem ao direito de subscrição. O que é subscrição, João? Vamos supor que a empresa tem no total 1 milhão de ações e ela está precisando de mais dinheiro lá para fazer qualquer tipo de investimento. Aí ela quer diluir a empresa, em vez de ser 1 milhão, ser 1,2 milhões de ações. Ou seja, ela vai emitir 200 mil novas ações e vai vender isso para obter dinheiro. Se você é acionista dessa empresa já e você não compra essas ações que estão sendo distribuídas, a sua participação na empresa vai diminuir, afinal a empresa está sendo diluída. Mesmo você ficando com a quantidade de ações que você tinha anteriormente, se você não comprar, você vai diminuir a sua participação total na empresa. Então a empresa, em primeiro lugar, oferece essas ações para quem já é acionista. Afinal, é um direito do acionista manter sua participação na empresa. E geralmente essas ações, né, de subscrição são mais baratas do que as ações precificadas a mercado. Então, se as ações da empresa estão sendo vendidas a mercado a R$10, a empresa vai vender a subscrição por R$8 mais ou menos. Justamente por isso a gente chama de direito de subscrição. E essas ações que ela vende são nomeadas com o final 1 e 2. As ações com o final 1 significam que posteriormente elas vão ser convertidas às ações ordinárias. E as ações com o final 2 significa que posteriormente elas vão ser convertidas para as ações preferenciais. Simples, né? Fácil de entender. Só que antes delas mudarem para ordinária ou preferencial, elas vão mudar para 9 ou para 10 no seu recibo de compra. Então, quando você exerce o direito de subscrição da ação do tipo 1, ela muda para 9 no recibo. E quando você exerce o direito de subscrição da ação número 2, ela muda para 10 no recibo. Bem simples, né? De boaça. Mas ainda falta a gente entender o que é as ações quando o final é 5, 6, 7, 8 e depois o final 11. Presta atenção, queridinho. As ações com o final 5, 6, 7 e 8 também são ações preferenciais, mas com algumas particularidadezinhas, algumas diferenças entre elas. E qual que é essa diferença, João, que eu não aguento mais? Bom, cada empresa vai e pode decidir o que ela vai fazer com as ações 5, 6, 7 e 8. E ela vai lançar pra gente o que cada ação significa no informe. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos de dividendo, depende do que a empresa quer fazer. Ou seja, afinal 5, 6, 7 e 8 serve para que a empresa tenha mais opções na hora de diferenciar os tipos de ações, caso ela queira. O que é importante sempre prestar atenção aqui, pessoal, é a liquidez. Geralmente essas ações têm baixa liquidez, ou seja, você pode ter dificuldade para vender caso você tenha um número considerável de ações. Então tenta não inventar moda, galera. Na maioria das vezes tenta ficar no basicão mesmo, que o basicão é show. E por fim, o código final com o número 11 significa que é uma units. O que é uma unit, João? Units é um pacotinho de ações, galera. Pode ser uma junção de ações da mesma empresa, por exemplo, ações ordinárias e preferenciais. Aí junta essas duas ações e vira uma units. Pode ser uma junção de várias ações diferentes, como é, por exemplo, o caso da BOVA11, que é um ETF. No caso, a BOVA11 replica as maiores ações da empresa da bolsa. É um índice. Pode ser um fundo imobiliário também, como por exemplo BCFF11, mas sempre lembra que final 11 são pacotinhos de vários tipos. Aí você tem que pesquisar quando você vê um para entender o que aquele código 11 está querendo se referir, qual que é a porcentagem de cada ativo dentro desse código que você está vendo. Então vocês já entenderam que são 4 letras e depois vem um número. E às vezes também pode vir a letra F no final. Por exemplo, PETR4 F ou PETR3F. Essa letra F, pessoal, significa que é do mercado fracionário. Por quê? Porque no Brasil, pessoal, ações são vendidas em pacotes de 100 e 100. Se você quer comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, PTR3, você tem que comprar 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, sempre múltiplos de 100. Caso você queira comprar de 1 até 99 ações, você tem que comprar no mercado fracionário. E como que você faz isso? Simplesmente você coloca o F no final. Então, em vez de comprar
PETR3, você vai comprar PETR3F, que daí já vai automaticamente para o mercado fracionário. E qual que é a diferença dessas ações no final das contas, João? Nenhuma. Se você for juntando essas ações fracionárias, 1, 2, 3, 50, 80, 99, quando você chegar em 100, você pode também vender no mercado integral, porque são as mesmas ações. E você pode fazer o contrário também, você pode comprar 100 ações no mercado integral e vender depois picado, vender 50, vender 30, não muda nada. Só uma forma de você poder vender mais ou menos ações. E no vídeo de hoje é só isso, pessoal. Meu nome é João Bueno e esse foi mais um vídeo do canal Manual da Vida. O seu futuro começa agora.